Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos retomar aquela série de reminiscências matemáticas, né? Então vamos nos lembrar de alguns truques, traquejos e manipulações matemáticas que podem ser muito úteis tanto na física, química, álgebra, geometria, que são coisas que a gente usa bastante. Então o tema de hoje são raízes e potências, tá? Eu vou começar definindo o que é um monômio, binômio, um polinômio de modo geral, porque eu pretendo usar essa nomenclatura ao longo do vídeo e é só para vocês não estranharem o tipo de nomenclatura utilizado. Então, para começar, o que é um monômio, né? Monômio é aquilo que não tem nenhuma operação de soma ou subtração. Então, olha, as operações que são mandatórias, né? As operações que a gente está prestando muita atenção aqui nesse estudo de potências e raízes são as operações de soma e subtração, porque elas vão definir o que é um monômio, binômio, polinômio. Então, monômio é tudo aquilo que não tem nenhuma operação de soma ou subtração. Então, um número sozinho é um monômio, um número vezes um outro número é um monômio, né? Como um número vezes outro número é um número, a gente consegue inferir que um número vezes quantos outros números quisermos, né? Também é um monômio, se eu tiver só vezes. Dividido, a mesma coisa, isso aqui também é um monômio. A vezes B sobre C, isso também é um monômio. Enfim, sempre que eu tenho quaisquer operações que não sejam soma ou subtração, eu vou chamar esse elemento de monômio, tá bom? Binômio, por outro lado, é quando eu tenho uma soma ou uma subtração. Então, A mais B é um binômio, A menos B é um binômio, A mais B, tudo isso dividido por um número, né? A mais B sobre C, eu posso escrever como A sobre C mais B sobre C, que é um binômio também, isso é um número mais outro número, portanto, trata-se de um binômio, né? Se eu tenho, sei lá, 2A mais 3B, por mais que aqui eu tenha um produto, ou se eu tenho AB mais BC, ou menos, tanto faz também, pode ser um menos. Isso aqui é um binômio, então se eu tenho uma operação de soma ou subtração, trata-se de um binômio. E um polinômio, em geral, é quando eu tenho quantas somas, subtrações, etc. eu quiser colocar. A mais B mais C mais D mais x ao quadrado mais 2x e por aí vai. Então, sempre que eu estou somando números e potências de uma variável, eu estou tratando de um polinômio. Vale notar que o binômio é um polinômio, né? O monômio também é um polinômio, afinal de contas, A é igual a A mais zero, que por sua vez é um binômio, mas o zero como é elemento neutro da adição não conta. Então, essa é a nomenclatura utilizada. E ela vai ser útil para a gente entender como fazer operações com potências e raízes. Então, vamos lá. Primeiro para as potências, porque elas são úteis para a gente entender como é que funciona a coisa e, posteriormente, vamos entender como é que funcionam as raízes, que é exatamente igual à forma como as potências funcionam. Afinal de contas, a raiz ela nada mais é do que um caso particular da potenciação. Então, potências a gente começa definindo A elevado a 1 como o próprio A sendo um número real, tá bom? Então, todos os números que eu estou tratando aqui são números reais, estamos lidando com números reais. A elevado a N é igual a A vezes A vezes A vezes A vezes A, N vezes, tá? Então, essa é uma das regras de potenciação. A gente tem que A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A. Simples assim, certo? E a gente tem que A elevado a x vezes A elevado a y é igual a elevado a x mais y. Tá? Consequentemente, A elevado a x. Aliás, se eu faço A elevado a x elevado a y, isso é igual a elevado a x vezes y, certo? Como a ordem dos fatores não altera o produto, né? Isso é igual a elevado a y vezes x, que é igual a elevado a y elevado a x. Essa última aqui é bastante importante também. E aí as demais operações são consequências dessas operações que estão definidas, né? As consequências são, por exemplo, se eu faço A
elevado a menos n. Então, uma potência negativa. O que significa fazer a elevado a menos n? Isso é igual a fazer a elevado a menos 1 vezes n, que é igual a elevado a n elevado a menos 1. E aí, olhando para essa definição aqui, a gente tem que isso é igual a 1 sobre a elevado a n. Né? Se nós fazemos, por exemplo, a elevado a x sobre a elevado a y, isso, usando a definição anterior, é igual a elevado a x vezes a elevado a menos y. E aí, usando essa propriedade aqui, a gente tem que ser igual a elevado a x menos y, né? Uma outra propriedade que nós temos é a seguinte: suponha que eu tenha a elevado a x sobre a elevado a x. Isso é igual a elevado a x menos x, que é igual a elevado a zero. Mas a elevado a x dividido por a elevado a x é um número dividido por ele mesmo. Portanto, a elevado a zero é igual a 1. Assim, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, essas são as propriedades que nós temos de potências, né? Ok. Agora, alguns erros comuns cometidos quando nós falamos de potências é fazer, por exemplo, potências de binômios. Isso tudo que nós vimos aqui, né, são para monômios, certo? Então, eu estou tomando apenas monômios. Eu posso substituir isso por números da seguinte forma. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, para monômios, em geral, se eu faço a vezes b elevado a 2, por exemplo, a vezes b elevado a 2, isso é igual a vezes b vezes a vezes b, certo? Aqui, como a ordem dos fatores não altera o produto, nos números reais, pelo menos, né, nesse conjunto que a gente está trabalhando, isso é igual a vezes a vezes b vezes b. Portanto, a ao quadrado vezes b ao quadrado. Então, no caso de ter monômios, a gente pode simplesmente distribuir aqui o expoente. Tá? Se eu fizesse a vezes b vezes c ao quadrado, isso seria simplesmente a ao quadrado vezes b ao quadrado vezes c ao quadrado. E por aí vai, tá bom? No caso de binômios, isso já não vale. Se eu faço a mais b ao quadrado, eu não posso fazer essa distributiva. Isso aqui não vale. Isso não é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. É diferente. E a gente pode ver que é diferente tomando alguns exemplos numéricos, né? Por exemplo, se eu fizer 3 mais 4 ao quadrado, 3 mais 4 a gente sabe que é igual a 7, certo? Isso é igual a 7 ao quadrado, 7 ao quadrado dá 49. Por outro lado, se eu fizesse essa distributiva assim, eu ficaria com 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que seria 9 mais 16, e 9 mais 16 a gente sabe que é igual a 25. E é claro que 49 é diferente de 25, certo? Então, não posso fazer a distributiva desse jeito. Deve-se ter muito cuidado. Então, como é que a gente faz quando é o caso de um binômio elevado a uma potência? A gente parte da definição, né, do que é uma potência e faz o número vezes ele mesmo. Então, isso é igual ao quê? Vamos ver. No caso do binômio, a mais b ao quadrado é igual a mais b vezes a mais b, o número vezes ele mesmo, certo? E aqui agora a gente pode fazer a distributiva. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou chamar isso aqui tudo de coração. Então, a mais b é igual a coração, tá? Eu faço a distributiva aqui, eu fico com coração, isso aqui, a mais b vezes a mais b, que é a mais b ao quadrado, é igual a coração vezes a, mais coração vezes b. E quem é o coração? O coração era o a mais b. Então, eu vou voltar para a notação que eu estava usando. Isso aqui, por sua vez, é igual a mais b vezes a, mais a mais b vezes b. Faço a distributiva aqui, e aqui eu tenho a ao quadrado mais ab, certo? Isso é o que está desse lado. E o que está aqui fica mais ab mais b ao quadrado. Portanto, a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais a mais b, 2ab, mais b ao quadrado. Então,
quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É assim que se faz uma potência de um binômio, certo? E se eu tivesse um trinômio, um polinômio, de modo geral, né? É a mesma coisa. Se a gente tivesse um trinômio, a gente poderia tratar, por exemplo, a mais b mais c elevado a 2, por exemplo, eu poderia considerar a mais b como coração, e aí eu ficaria com coração mais c ao quadrado. Isso aqui é um binômio. Potência do binômio eu sei quanto é, e depois eu substituo o coração por a mais b e continuo fazendo as minhas contas. Vamos ver um exemplo, tá? Então, vamos supor que a conta que eu esteja fazendo seja 2x mais 3y mais z, tá? Ao quadrado. Como é que eu vou fazer essa conta? Bom, eu vou chamar 2x mais 3y de coração. Isso aqui vai ficar coração mais z ao quadrado. Isso eu já sei que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora eu posso substituir aquele coração pelo que ele é. Então, isso aqui é igual a o quadrado do primeiro, 2x mais 3y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, de novo, eu tenho o quadrado de um binômio. Então, eu fico com o quadrado do primeiro, aqui o primeiro é 2x, então o quadrado do primeiro, que afinal 2x ao quadrado, isso é a potência do monômio, certo? 2x ao quadrado é o quadrado de 2 vezes o quadrado de x, certo? Então, aqui eu tenho o quadrado do primeiro, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 9y ao quadrado. Agora aqui eu faço a distributiva, 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes 3y, 6y, e eu ainda tenho que fazer vezes o z. Então, eu faço isso aqui, vezes o z, mais z ao quadrado. Posso distribuir o z aqui desse jeito também. Então, eu fico com o seguinte, 4x ao quadrado mais 4, aqui 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12, 12xy, mais 9y ao quadrado, mais 4xz, mais 6yz, mais z ao quadrado. E essa é a potência de 2 desse trinômio aqui, tá? Mas é só para mostrar para vocês o mecanismo de como fazer esse tipo de conta. Muitas vezes, uma dica que eu dou é que quando eu me deparo com algo desse tipo, com um trinômio, muitas vezes na física eu encontro coisas do tipo AB mais AC mais BC elevado ao cubo, por exemplo. Se eu encontro um negócio desse, eu já sei que a expansão dele vai ficar gigantesca. Eu não quero trabalhar com essa expansão gigantesca. Então, eu costumo deixar já na forma de potência desse jeito. Certo? Deixo assim. Mas é só para vocês entenderem como é que a coisa funciona. Uma outra coisa importante, fruto de erro, é quando nós temos algo do tipo A mais B sobre A. E aí as pessoas cortam, mas isso não pode. Isso é totalmente errado. Ou se eu tivesse, por exemplo, A mais B sobre A mais C. Eu não posso fazer isso, porque o que está em cima é um binômio e o que está embaixo também é um binômio. Eu só posso cortar o que está em cima com o que está embaixo se eu estiver cortando monômios. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha AB mais AC dividido por AC, desse jeito, assim. Eu posso cortar alguma coisa? Bom, em cima eu tenho um binômio, embaixo eu tenho um monômio. Mas o binômio de cima eu posso fatorar, afinal de contas aqui aparece A e aqui aparece A. Então eu posso fazer A vezes B mais C dividido por A. Olha, como isso aqui é um produto de dois números,
Essa coisa inteira é um monômio, ela tem um produto. Eu estou considerando b mais c como se fosse um número só. Ou, como eu chamei nas transparências anteriores, né? Coração. Então, eu tenho A vezes coração dividido por A. Isso significa que eu posso cortar o A, se ele for diferente de zero, claro. Eu tenho aqui, esse objeto aqui, né? É igual a B mais C, simplesmente. Eu posso cortar porque eu transformei esse binômio em um monômio. Agora, se eu tivesse, por exemplo, AB mais CD sobre AC, eu posso colocar alguma coisa em evidência aqui em cima? Não posso. Posso fatorar? Não. Tem como transformar isso num monômio? Não. Então não tenho o que fazer. Nossa conta fica exatamente desse jeito, tá? Bom, voltando para as nossas potências, a gente já viu que a potência de a mais b ao quadrado não é a mesma coisa que a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso serve para qualquer uma. Em geral, se você tem a mais b elevado a n, o que você vai fazer é a mais b vezes a mais b n vezes. Tá? Direto. É a única forma de fazer. Sinto muito. Bom, e quando nós temos a sobre b, isso aqui elevado a n, como é que fica essa conta? Né? É um monômio. Tenho a sobre b elevado a n igual a sobre b vezes a sobre b vezes a sobre b, n vezes. Certo? A gente já viu na aula sobre frações que a sobre b vezes c sobre d, quando eu tenho o produto de duas frações, eu faço o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo, certo? Então, já que eu estou fazendo isso, é só fazer isso n vezes. Então, eu tenho a vezes a vezes a vezes a n vezes aqui, então é a elevado a n, e b vezes b vezes b vezes b n vezes aqui, b elevado a n. Portanto, a sobre b elevado a n é igual a elevado a n sobre b elevado a n. Desse jeito. Ok? Bom, tudo bastante simples aqui, na verdade. Né? Não tem nada de muito complicado nas operações com potências. Inclusive, no caso, a gente pode ter até potências assim com binômios. Então, por exemplo, se eu faço a mais b sobre x mais y, e isso tudo elevado a uma potência n qualquer. Isso é igual, como o que está aqui dentro é um binômio, é só eu fazer essa distributiva. Então, isso é igual a mais b elevado a n dividido por x mais y elevado a n. Desse jeito. E aí o a mais b elevado a n, x mais y elevado a n, a gente desenvolve dessa forma aqui. Né? Vamos lá para as raízes. As raízes, elas são um caso de potenciação. Por quê? A raiz enésima de um número qualquer, eu vou falar a raiz r de um número elevado a n, tá? Isso é igual a um número elevado a n sobre r. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma raiz quadrada de um número, isso é igual a um número elevado ao expoente dele, lembrando que todo número elevado a 1 é o próprio número, então 4 elevado a 1, dividido pelo índice da raiz. Então, isso é 4 elevado a meio, tá? E nós podemos fazer conta desse jeito. Então, por exemplo, se eu faço a raiz quadrada de um número a vezes o número a elevado ao cubo, como é que eu faço essa conta? Bom, isso é igual a elevado a meio vezes a elevado a 3. Eu posso simplesmente somar os expoentes. Meio mais 3. Desse jeito. E meio mais 3 eu posso somar da seguinte forma, né? Lembrando da aula de frações, isso é igual a meio mais 3 é igual a 6 sobre 2. Coloco na mesma base, a elevado 1 mais 6, 7 sobre 2. Tá aí, resolvido o nosso problema então, né? Esse produto aqui ele pode ser escrito dessa forma. E se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada de um binômio, a mais b? Isso é igual a mais b elevado a meio. Mas é claro que isso não é a raiz de a vezes, mais a raiz de b.
Não é. E um exemplo disso, de novo, a gente pode tomar, por exemplo, a raiz quadrada de 4 mais 9. 4 mais 9, todo mundo sabe que é 13, então isso seria a raiz quadrada de 13. Só que se eu fizesse a raiz quadrada de 4, que é igual a 2, mais a raiz quadrada de 9, que é igual a 3, isso daria 5. E 5 certamente não é raiz de 13. Afinal de contas, 5 ao quadrado dá 25, né? Então, não são a mesma coisa. Bom, eu continuo a discussão sobre as raízes no vídeo da semana que vem, mas a ideia principal é basicamente essa, tá? Claro, o que eu posso fazer com as raízes então, né? Se eu tenho a vezes b dentro da raiz, se eu tenho a raiz de a vezes b, isso é igual a raiz de a vezes a raiz de b. Por quê? Porque a raiz de a vezes b é igual a vezes b elevado a meio. E a gente já viu que, nesse caso, nós podemos distribuir o expoente. Então, isso é igual a elevado a meio vezes b elevado a meio. Tá bom? Então, isso resume as propriedades importantes. E na aula que vem eu falo um pouquinho mais misturando essas duas coisas com um pouco mais de exercícios. Até lá!